Patriarcas e Profetas. Capítulo 30. O tabernáculo e os seus serviços. Foi comunicada a Moisés, enquanto se achava no monte com Deus, esta ordem: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E foram dadas instruções completas para a construção do tabernáculo. Em virtude de sua apostasia, os israelitas ficaram despojados da bênção da presença divina e por algum tempo impossibilitaram a ereção de um santuário para Deus entre eles. Mas, depois de novamente haverem sido recebidos no favor do céu, o grande chefe procedeu à execução da ordem divina. Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria para a construção do sagrado edifício. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma, materiais a serem empregados e cada peça que fazia parte do aparelhamento que deveria a mesma conter. Os lugares santos, feitos à mão, deveriam ser figura do verdadeiro, figuras das coisas que estão no céu. Uma representação em miniatura do templo celestial, onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Deus expôs perante Moisés, no monte, um aspecto do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Todas estas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés, que as comunicou aos chefes do povo. Para a edificação do santuário, grandes e dispendiosos preparativos eram necessários. Grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros era exigida. Todavia, o Senhor apenas aceitava ofertas voluntárias. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Êxodo capítulo 25, verso 2. Foi a ordem divina, repetida por Moisés à congregação. A devoção a Deus e o espírito de sacrifício eram os primeiros requisitos ao preparar-se uma morada para o Altíssimo. Todo o povo correspondeu unanimemente. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Êxodo capítulo 35, versos 21 e 22. E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de teixugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres, sábias de coração, fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Êxodo capítulo 35, versos 23 a 28. Enquanto a construção do santuário estava em andamento, o povo, velhos e jovens, homens, mulheres e crianças,
continuou a trazer suas ofertas, até que aqueles que tinham a seu cargo o trabalho acharam que tinham suficiente, e mesmo mais do que se poderia usar. E Moisés fez com que se proclamasse por todo o acampamento: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Êxodo capítulo 36, verso 6. As murmurações dos israelitas e as visitações dos juízos de Deus por causa de seus pecados estão registradas como advertência às gerações posteriores. E sua devoção, zelo e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem. Uma casa construída para Deus não deve ser deixada em dívida, pois desta maneira ele é desonrado. Uma porção suficiente para realizar o trabalho deve ser dada livremente, a fim de que os operários digam, como fizeram os construtores do tabernáculo: não tragais mais ofertas. O tabernáculo foi construído de tal maneira que podia ser todo desmontado e levado com os israelitas em todas as suas jornadas. Era, portanto, pequeno, não tendo mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e altura. Contudo, era uma estrutura magnificente. A madeira empregada para a edificação e seu aparelhamento era a acácia, menos sujeita a arruinar-se do que qualquer outra que se podia obter no Sinai. As paredes consistiam em tábuas verticais, colocadas em encaixes de prata, e mantidas firmemente por colunas e barras que as ligavam. E todas estavam cobertas de ouro, dando ao edifício a aparência de ouro maciço. O teto era formado de 4 jogos de cortinas, sendo a mais interior de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. As outras 3 eram, respectivamente, de pelo de cabras, pele de carneiro tingida de vermelho e pele de teixugo, dispostas de tal maneira que proporcionavam proteção completa. O edifício era dividido em 2 compartimentos por uma rica e linda cortina, ou véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas, ao mesmo tempo que trabalhadas a fios de ouro e prata. Havia neles querubins para representarem a hóstia angélica, que se achava em conexão com o trabalho do santuário celestial, e são espíritos ministradores ao povo de Deus na terra. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto, chamado o pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino, suspensos de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário. Sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo aproximadamente, o edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas, ou holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Na pia, os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados,
ou se aproximavam do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. No primeiro compartimento, ou lugar santo, estavam a mesa dos pães da proposição, o castiçal ou candelabro e o altar de incenso. A mesa com os pães da proposição ficava do lado do norte. Com a sua coroa ornamental, era ele coberto de ouro puro. Sobre esta mesa, os sacerdotes deviam cada sábado colocar 12 pães, dispostos em 2 colunas e aspergidos com incenso. Os pães eram removidos, sendo considerados santos, deviam ser comidos pelos sacerdotes. Do lado do sul estava o castiçal de 7 ramos, com as suas 7 lâmpadas. Seus ramos eram ornamentados com flores artisticamente trabalhadas, semelhantes a lírios, e o todo era feito de uma peça de ouro maciço. Não havendo janelas no tabernáculo, nunca ficavam apagadas todas as lâmpadas a um tempo, mas espargiam sua luz dia e noite. Precisamente diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo e da presença imediata de Deus, achava-se o áureo altar de incenso. Sobre esse altar, o sacerdote devia queimar incenso todas as manhãs e tardes. Suas pontas eram tocadas com o sangue da oferta para o pecado, e era aspergido com sangue no grande dia de expiação. O fogo nesse altar fora aceso pelo próprio Deus e conservado de maneira sagrada. Dia e noite, o santo incenso difundia sua fragrância pelos compartimentos sagrados e fora, longe, em redor do tabernáculo. Além do véu interior, estava o Santo dos Santos, onde se centralizava o serviço simbólico da expiação e intercessão, e que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. Neste compartimento estava a arca, uma caixa feita de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora, e tendo uma coroa de ouro em redor de sua parte superior. Fora feita para ser o receptáculo das tábuas de pedra, sobre as quais o próprio Deus escrevera os 10 mandamentos. Daí o ser ela chamada a Arca do Testemunho de Deus, ou a Arca do Concerto, visto que os 10 mandamentos foram a base do concerto feito entre Deus e Israel. A cobertura da caixa sagrada chamava-se propiciatório. Este era feito de uma peça inteiriça de ouro e encimado por querubins do mesmo metal, ficando um de cada lado. Uma asa de cada anjo estendia-se ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência com que a hoste celestial considera a lei de Deus e seu interesse no plano da redenção. Acima do propiciatório estava o Shequiná, manifestação da presença divina. E dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Algumas vezes, uma luz caía sobre o anjo à direita, para significar aprovação ou aceitação, ou uma sombra ou nuvem repousava sobre o que estava ao lado esquerdo, para revelar reprovação ou rejeição. A lei de Deus, encerrada na arca, era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do mal. Em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Nenhuma linguagem pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário.
As paredes, chapeadas de ouro que refletiam a luz do áureo castiçal, os brilhantes matizes das cortinas ricamente bordadas com seus resplandecentes anjos, a mesa e o altar de incenso, brilhante pelo ouro, além do segundo véu, a arca sagrada, com seus querubins místicos, e acima dela o santo Shequiná, manifestação visível da presença de Jeová. Tudo não era senão um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu, o grande centro da obra pela redenção do homem. Um espaço de tempo de aproximado meio ano foi ocupado na construção do tabernáculo. Quando este se completou, Moisés examinou toda a obra dos construtores, comparando-a com o modelo a ele mostrado no monte e com as instruções que de Deus recebera. Como o Senhor a ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 39, verso 43. Com ávido interesse, as multidões de Israel juntaram-se em redor para ver a estrutura sagrada. Enquanto estavam a contemplar aquela cena com satisfação reverente, a coluna de nuvem parou sobre o santuário e, descendo, envolveu. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, verso 34. Houve uma revelação da majestade divina, e por algum tempo, mesmo Moisés não pôde entrar ali. Com profunda emoção, o povo viu a indicação de que a obra de suas mãos fora aceita. Não houve ruidosas manifestações de regozijo. Temor solene repousava sobre todos. Mas sua alegria de coração transbordou em lágrimas de gozo, e murmuravam em voz baixa ardorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse condescendido em habitar com eles. Por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Por meio desta honra distinta, manifestou ele sua aprovação à fidelidade da mesma, tanto por aderir ao seu serviço, como por executar seus juízos, quando Israel apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão. A estes seus filhos somente permitia-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso ou ver as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. De acordo com as suas funções, foi indicada ao sacerdote uma veste especial. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Foi a instrução divina a Moisés. A veste do sacerdote comum era de linho alvo e tecida em uma só peça. Estendia-se até quase aos pés e prendia-se à cintura por um cinto branco de linho, bordado de azul, púrpura e vermelho. Um turbante de linho ou mitra completava seu traje exterior. A Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário, e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda a contaminação deveria ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. As vestes do sumo sacerdote eram de custoso material e de bela confecção, em conformidade com sua elevada posição.
em acréscimo ao traje de linho do sacerdote comum, usava uma vestimenta de azul, também tecida em uma única peça. Ao longo das fímbrias era ornamentada com campainhas de ouro e romãs de azul, púrpura e escarlate. Por sobre isto estava o éfode, uma vestidura mais curta, de ouro, azul, púrpura, escarlate e branco. Era preso por um cinto das mesmas cores, belamente trabalhado. O éfode não tinha mangas, e em suas ombreiras, bordadas de ouro, achavam-se colocadas 2 pedras de ônix, que traziam os nomes das 12 tribos de Israel. Sobre o éfode estava o peitoral, a mais sagrada das vestimentas sacerdotais. Este era do mesmo material que o éfode. Era de forma quadrada, media 1 palmo e estava suspenso dos ombros por um cordão de azul, por meio de argolas de ouro. As bordas eram formadas de uma variedade de pedras preciosas, as mesmas que formam os 12 fundamentos da cidade de Deus. Dentro das bordas havia 12 pedras engastadas de ouro, dispostas em fileiras de 4, e como as das ombreiras, tendo gravados os nomes das tribos. As instruções do Senhor foram: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Êxodo capítulo 28, verso 29. Assim, Cristo, o grande sumo sacerdote, pleiteando com seu sangue diante do Pai, em prol do pecador, traz sobre o coração o nome de toda alma arrependida e crente. Diz o salmista: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, verso 17. À direita e à esquerda do peitoral haviam 2 grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas por Urim e Tumim. Por meio delas, fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote. Quando se traziam perante o Senhor questões para serem decididas, uma areola de luz que rodeava a pedra preciosa à direita era sinal do consentimento ou aprovação divina, ao passo que uma nuvem que ensombrava a pedra à esquerda era prova de negação ou reprovação. A mitra do sumo sacerdote consistia no turbante de alvo linho, tendo presa ao mesmo, por um laço de azul, uma lâmina de ouro que trazia a inscrição: Santidade ao Senhor. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de molde a impressionar aquele que as via, dando-lhe uma intuição da santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes deviam servir de exemplar e sombra das coisas celestiais. Assim foi isto de grande importância, e o Senhor, por meio de Moisés, deu a mais definida e explícita instrução concernente a cada ponto deste ritual típico. O ministério no santuário consistia em 2 partes, um serviço diário e outro anual. O cerimonial diário era efetuado no altar dos holocaustos, no pátio do tabernáculo, bem como no lugar santo, ao passo que o serviço anual era no lugar santíssimo. Nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver o compartimento interno do santuário. Apenas uma vez ao ano podia o sacerdote entrar ali, e isso depois da mais cuidadosa e solene preparação. Com tremor, entrava perante Deus, e o povo, com reverente silêncio, aguardava a sua volta, tendo erguido o espírito em oração fervorosa pela bênção divina. Diante do propiciatório, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, e na nuvem de glória de Deus se encontrava com ele. Sua demora ali, além do tempo costumeiro, enchia-os de receio de que, por causa de seus pecados ou dos dele, houvesse sido morto pela glória do Senhor. O culto cotidiano consistia no holocausto da manhã e da tarde.
na oferta de incenso suave no altar de ouro e nas ofertas especiais pelos pecados individuais. E também havia ofertas para os sábados, luas novas e solenidades especiais. Toda manhã à tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Deus ordenara expressamente que toda oferta apresentada para o ritual do santuário fosse sem mácula. Os sacerdotes deviam examinar todos os animais levados para o sacrifício e rejeitar todo aquele em que se descobrisse algum defeito. Apenas uma oferta sem mácula poderia ser um símbolo da perfeita pureza daquele que se ofereceria como um cordeiro imaculado e incontaminado. O apóstolo Paulo aponta para esses sacrifícios como uma ilustração do que os seguidores de Cristo devem tornar-se. Diz ele: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Na oferta do incenso, o sacerdote era levado mais diretamente à presença de Deus do que em qualquer outro ato do ministério diário. Como o véu interno do santuário não se estendia até ao alto do edifício, a glória de Deus, manifestada por cima do propiciatório, era parcialmente visível no primeiro compartimento. Quando o sacerdote oferecia incenso perante o Senhor, olhava em direção à arca, e subindo a nuvem de incenso, a glória divina descia sobre o propiciatório e enchia o lugar santíssimo, e muitas vezes ambos os compartimentos, de tal maneira que o sumo sacerdote era obrigado a afastar-se para a porta do santuário. Como naquele cerimonial típico, o sacerdote olhava pela fé ao propiciatório que não podia ver. Assim, o povo de Deus deve hoje dirigir suas orações a Cristo, seu grande sumo sacerdote, que, invisível aos olhos humanos, pleiteia em seu favor no santuário celestial. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída a seu povo e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus, símbolos aqueles que apontam para o grande mediador, por intermédio de quem os pecadores podem aproximar-se de Jeová e por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação podem ser concedidas à alma arrependida e crente. Quando os sacerdotes, pela manhã e à tardinha, entravam no lugar santo à hora do incenso, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar, fora, no pátio. Esta era uma ocasião de intenso interesse para os adoradores que se reuniam junto ao tabernáculo. Antes de entrarem à presença de Deus pelo ministério do sacerdote, deviam empenhar-se em ardoroso exame de coração e confissão de pecado. Uniam-se em oração silenciosa, com o rosto voltado para o lugar santo. Assim acendiam suas petições com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do Salvador prometido, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas, e por toda a nação judaica
vieram a ser observadas como um tempo reservado para a adoração. E quando em tempos posteriores os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda naquela hora designada, voltava o rosto para Jerusalém e proferiam suas petições ao Deus de Israel. Neste costume têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite. Conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Os pães da proposição eram conservados sempre perante o Senhor como uma oferta perpétua. Assim, era isto uma parte do sacrifício cotidiano. Era chamado pão da proposição, ou pão da presença, porque estava sempre diante da face do Senhor. Era um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão temporal como o espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Deus alimentara Israel no deserto com o pão do céu, e ainda dependiam eles de sua munificência, tanto para o pão temporal como para as bênçãos espirituais. Tanto o maná como o pão da proposição apontavam para Cristo, o pão vivo, que sempre está na presença de Deus por nós. Ele mesmo disse: Eu sou o pão vivo que desce do céu. São João, capítulo 6, versos 48 a 51. O incenso era posto sobre os pães. Quando o pão era retirado cada sábado para ser substituído por outro, fresco, o incenso era queimado sobre o altar em memória perante Deus. A parte mais importante do ministério diário era o serviço efetuado em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os, assim, figuradamente de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado ao lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme instruiu Moisés aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico capítulo 10, verso 17. Ambas as cerimônias simbolizavam semelhantemente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Tal era a obra que dia após dia continuava durante o ano todo. Os pecados de Israel, sendo assim transferidos para o santuário, ficavam contaminados os lugares santos, e uma obra especial se tornava necessária para sua remoção. Deus ordenara que se fizesse expiação por cada um dos compartimentos sagrados, assim como pelo altar, para o purificar das imundícias dos filhos de Israel e os santificar. Uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O trabalho ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a primeira sorte deveria ser morto como oferta pelos pecados do povo. E o sacerdote deveria levar seu sangue para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e de suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Levítico capítulo 16, verso 16. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele
confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele à terra solitária. Levítico capítulo 16, versos 21 e 22. Antes que o bode tivesse desta maneira sido enviado, não se considerava o povo livre do fardo de seus pecados. Cada homem deveria afligir sua alma, enquanto prosseguia a obra da expiação. Toda ocupação era posta de lado, e toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste serviço anual. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador. Mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera o meio pelo qual este fora transferido para o santuário. Pela oferta de sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a culpa de sua transgressão e exprimia sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo. Mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta para a congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e o aspergia sobre o propiciatório, em cima das tábuas da lei. Assim se satisfaziam os reclamos da lei, que exigia a vida do pecador. Então, em seu caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário, levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-a sobre a cabeça do bode. E assim como o bode que levava esses pecados era enviado dali, tais pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Este era o cerimonial efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. Como foi declarado, o santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era uma figura para o tempo então presente, no qual se ofereceriam tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que estão no céu. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse capítulo 4, verso 5 e Apocalipse capítulo 8, verso 3. Com isto, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial. E viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso no santuário terrestre. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus, e ele olhou para dentro do véu interno, no Santo dos Santos. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo escrino sagrado construído por Moisés a fim de conter a lei de Deus. Moisés fizera o santuário terrestre, segundo o modelo que tinha visto. Paulo declara que o tabernáculo e todos os vasos do ministério, quando se acharam completos, eram figuras das coisas que estão no céu. E João diz que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande original de que o santuário construído por Moisés era uma cópia. Do templo celestial, morada do Rei dos Reis, onde milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele, templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus guardas resplandecentes, velam o rosto em adoração, sim,
desse templo, nenhuma estrutura terrestre poderia representar a vastidão e glória. Todavia, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali prosseguida em prol da redenção do homem deveriam ser ensinadas pelo santuário terrestre e seu cerimonial. Depois de sua ascensão, nosso Salvador iniciaria sua obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Assim como o ministério de Cristo devia consistir em duas grandes divisões, ocupada cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste, semelhantemente, o ministério típico consistia em duas divisões, o serviço diário e o anual, e a cada um deles era dedicado um compartimento do tabernáculo. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, assim o sacerdote, no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo, em favor do pecador. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no serviço típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas esse permanecia no santuário até ao dia da expiação. No grande dia da paga final, os mortos devem ser julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido serão eliminados dos livros do céu. Assim, o santuário estará livre ou purificado do registro de pecado. No tipo, esta grande obra de expiação ou cancelamento de pecados era representada pelos serviços do dia da expiação, a saber, pela purificação do santuário terrestre, o qual se realizava pela remoção dos pecados com que ele ficara contaminado, remoção efetuada pela virtude do sangue da oferta para o pecado. Assim como na expiação final, os pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados dos registros do céu, para não mais serem lembrados nem virem à mente, assim no serviço típico eram levados ao deserto, para serem separados da congregação. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que arrostará a pena final. Assim, no serviço típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo que mais tarde tomou seu lugar, ensinavam-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo, e uma vez ao ano sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo de pecado e pecadores.